Olá, cursistas! É muito bom estar aqui com vocês. Hoje é a nossa terceira aula da disciplina Psicologia do Trabalho. A cada videoaula, nossos conteúdos estão mais interessantes para a atuação e prática profissional. Portanto, é importante que você fique atento e tenha caneta e papel em mãos para realizar as anotações de dúvidas. Ao final, poste sua dúvida no Fórum Tira Dúvidas da aula 3. Nesta aula, vamos estudar a motivação, as emoções, a inteligência emocional, a comunicação e, ao final, a qualidade de vida no trabalho. Só de falar sobre os temas que estudaremos, já estou animada. São assuntos de extrema importância para aprendermos quando lidamos com pessoas e o universo corporativo. Você percebeu que fiquei bastante animada ao descrever nossos conteúdos de estudo de hoje? Pois bem, trata-se de motivação. A motivação é subjetiva, ou seja, o que motiva um indivíduo necessariamente não motiva outro. Assim, assuntos sobre comportamento humano e emoções me motivam e muito. Afinal, você se recorda? Sou psicóloga e pessoas, suas emoções e comportamentos são o motivo do meu trabalho. Sempre que estudamos sobre pessoas, o fator motivacional estará em pauta, pois programas motivacionais compõem o cotidiano do setor de gestão de pessoas. A motivação é descrita como sendo um estado interior que induz uma pessoa a assumir determinados tipos de comportamento. Ela tem a ver com a direção, intensidade e persistência de um comportamento ao longo do tempo. A direção é a escolha do comportamento que motiva o indivíduo. A intensidade se refere ao esforço e o empenho na realização do objetivo. E a persistência é o engajamento constante, não deixando que o tempo ou outros fatores externos desviem da meta. Há muitas teorias motivacionais sobre trabalho. Podemos comentar sobre a primeira e a mais conhecida, é a teoria das necessidades de Maslow, onde a satisfação das necessidades humanas segue uma hierarquia, começando pelos aspectos fisiológicos, que são fome, sede, sono, sexo, passa para segurança ou abrigo, estabilidade e avança para a associação, ou a ideia de pertencer a um grupo, filiação. Além da autoestima, nossa capacidade de sentir-se bem pessoalmente e profissionalmente, identificar-se com o que faz e, finalmente, a autorrealização, que é a consolidação das metas almejadas. O elemento motivador segue para essas etapas e, ao final, o indivíduo cria novas necessidades motivacionais e o processo se reinicia e começa tudo novamente. A segunda é a teoria ERC, ou de Adler, a teoria que busca suprir algumas deficiências na hierarquia de Maslow. Aqui, há somente 3 níveis de necessidades: existência, que diz respeito aos objetos materiais, dos relacionamentos ou relações interpessoais, e crescimento, a criatividade e a produtividade interna ou no ambiente. A terceira é a teoria dos 2 fatores. Aqui, a motivação é resultado do trabalho em si e não de recompensas externas ou das condições de trabalho. Há 2 teorias, os fatores higiênicos e de motivação. Fatores higiênicos são salário, relacionamento no trabalho, políticas internas, chefia, e os fatores de motivação são realização, reconhecimento, responsabilidade e a natureza do trabalho em si. A quarta teoria é a teoria do reforço. Tem uma visão comportamentalista, onde a motivação se associa com recompensas ou reforços dados ao indivíduo após a realização de uma tarefa. A recompensa pode ser tangível, como dinheiro, promoção, viagem, prêmio, ou inatingível, como reconhecimento, elogio. A quinta teoria é conhecida como teoria da expectativa.
que explica que as recompensas levam a determinados comportamentos, focando os processos cognitivos interiores que levam à motivação do indivíduo. A expectativa é a probabilidade subjetiva que uma pessoa tem sobre sua capacidade de adotar um tipo de comportamento. Se o resultado almejado é importante, a pessoa se empenha para alcançá-lo. A sexta teoria é da autoeficácia, que afirma que a motivação está relacionada com a crença sobre o quanto o indivíduo pode ser eficiente. É a autoimagem sobre a própria competência. Temos como sétima a teoria da equidade de Adams, onde as pessoas são motivadas a alcançar uma condição de igualdade ou justiça nas suas relações com outras pessoas e com as organizações. Quando há injustiças, é desencadeado um processo inverso de desmotivação. A oitava teoria é da fixação de metas. Nessa teoria, o comportamento é motivado pelas intenções e objetivos das pessoas, que podem estar diretamente relacionados a comportamentos específicos. A meta é o desejo e para ter não se medem esforços. A última é a teoria da ação. A motivação para o trabalho se concentra no comportamento orientado para os objetivos chamados de ações. O foco está nas ações em si e nos processos que levam a essas ações a atingirem a meta do indivíduo ou do setor. Pode-se observar que o que não falta são teorias administrativas ou da área da psicologia que busquem explicar a motivação. Vários questionamentos precisam ser realizados por nós. Como o gestor irá envolver os funcionários? Se cada pessoa tem sua automotivação, como motivar a todos com tanta diversidade de desejos? Há como controlar com precisão os fatores externos que motivam as pessoas? E como defini-los? Nesse sentido, temos a gestão participativa, onde a ideia motivadora central visa convidar as pessoas a participarem do processo decisório mediante grupos de representantes. As decisões e metas não seriam impostas, e sim dialogadas, buscando agregar interesses da empresa, do setor e dos funcionários. As empresas estão atentas às necessidades de manter a motivação dos funcionários, para que a produtividade também permaneça alta. Inclusive, para os funcionários terceirizados, essa preocupação existe. Todas as pessoas podem auxiliar nesse processo, gestores e funcionários. A motivação compete a todos que buscam bem-estar e realização nos ambientes de trabalho. Entendemos, por fim, que a concepção da gestão participativa é um diferencial competitivo da empresa. Elogios, todos gostamos de receber. No entanto, ninguém gosta de receber uma crítica. No dicionário, o significado de crítica é a arte ou faculdade de julgar, apreciação minuciosa, critério, censura, condenação, apreciação desfavorável. Adjetivos todos que se voltam mais para um aspecto negativo, como algo ruim que alguém determina de outro. E a todo momento há pessoas criticando outras. A roupa, o cabelo, o modo de falar, de executar uma tarefa, de se reportar à chefia ou aos colegas, o atraso, a distração e etc. Raro mesmo é encontrar uma crítica construtiva, ou melhor, alguém dizer o que está errado e a seguir tecer um comentário de ajuda, de estímulo, mostrar qual o caminho correto a seguir. Estabelecer no âmbito organizacional a concepção de que a crítica tem valor positivo para a melhoria das tarefas e dos relacionamentos requer tempo e prática.
Apenas dizer que está errado, não apontando os locais do erro, é a crítica pela crítica e tende a ter características pouco construtivas. Ensinar a forma correta de fazer ou de refazer a tarefa, assinalando os pontos fracos e as reais melhorias, é o processo de crítica construtiva. Para que isso aconteça, é necessário o que se comentou: a flexibilidade de modelos mentais, a visão compartilhada do conhecimento e um incansável comportamento de ensinagem. Pode-se definir ensinagem como a ação do querer ensinar, de estar disposto a repassar ao outro o que se sabe. Na atual administração, é o exemplo do gestor mediador, das relações sinergéticas nos ambientes de trabalho, na ação de cooperação ou empática. O uso do elogio nos ambientes de trabalho é a ação motivacional mais eficaz. E se este elogio for seguido de uma descrição pontual ou específica do que está bom, a pessoa terá maior clareza e confiança de seus comportamentos. O comentário crítico, geralmente, está impregnado de estigmas e preconceitos, inabilidades pessoais no trato com o outro ou a dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar ou a lidar com o diferente, acabam muitas vezes de forma inconsciente sendo expressas de maneira maldosa, pejorativa, sarcástica, agregando sempre um valor negativo. Se este padrão for frequente e prolongado, a tendência é que os conflitos se acirrem no setor. A indisposição, a indiferença e a individualidade tendem a se sobressair, pois há pouca empatia no local. Goleman sugere algumas ações que concentram atitudes mais conciliadoras, como oferecer uma solução, indicando a maneira de resolução, incluindo sugestões e cuidados a serem tomados, acrescentar o elogio como forma de retorno às solicitações, ser mais sensível, usar de mais empatia, reduzindo o ressentimento e o distanciamento, oportunizar as situações problema como meio de enriquecimento das relações interpessoais. As relações trabalhistas não podem mais estar calcadas apenas na produtividade, assiduidade, pontualidade, conhecimento técnico ou tecnológico. A competência interpessoal é uma ação valiosa para o crescimento pessoal e profissional. Saber utilizar a crítica como ferramenta positiva não exige muito das pessoas. Basta voltar os modelos mentais para a busca da humanização das estruturas organizacionais. E, ao final, evidenciamos a importância do feedback como diferencial integrador na devolutiva do que foi executado, de maneira a instigar o questionamento e melhorar habilidades. Neste momento, avançamos para a abordagem da inteligência emocional. Essa habilidade tem sido muito requisitada nos ambientes de trabalho, pois exige da pessoa alguns parâmetros que envolvem controle, motivação, paciência, empatia, sinergia, entre outros aspectos. Pode-se afirmar que todos têm, em diferentes níveis, algum grau de inteligência emocional, mas isso não exime uma pessoa de cometer um ato agressivo ou de descontrole no trabalho. Sabe-se hoje que a inteligência emocional é tão importante quanto o grau de conhecimento técnico, tecnológico ou de fluência em idiomas. Hoje, os profissionais de gestão de pessoas compreendem que só é possível estabelecer um clima organizacional harmonioso mediante a capacidade de interação das pessoas. Essa capacidade é denominada de inteligência emocional ou coeficiente emocional, que é o psicólogo americano Daniel Goleman, em 1995, descreve em seu livro algumas formas das pessoas se tornarem mais inteligentes emocionalmente. Inteligência emocional é, portanto, a capacidade de estabelecer a arte da boa convivência com o outro. Acredita-se
que as organizações não podem estar à parte do universo emocional. A frase da chefia, deixe seus problemas em casa, não os traga para o trabalho, ou não misture sua vida particular com a profissional. Essas são considerações feitas por gestores que pouco entendem do aspecto humano e de como esse aspecto interfere negativamente e quando não considerado. É preciso lembrar que o aparecimento do fenômeno humano se deu por uma transformação nas relações emocionais. Não há como proibir por muito tempo que as emoções sejam expressas nos diferentes ambientes. Moscovici lamenta que o objetivo final da empresa ainda não é a felicidade do homem, mas o seu lucro maior. Com isso, a autora quer dizer que os objetivos técnicos e tecnológicos são considerados antes das pessoas e que muitos gestores não conseguem ponderar as emoções nos ambientes de trabalho por diversos motivos. Talvez em decorrência deles mesmos não saberem lidar com este contexto, ou há espaço na cultura organizacional, há dificuldades em aceitar mudanças. Portanto, a inteligência emocional é uma capacidade adquirida, apreendida, calcada nas emoções e que resulta num desempenho eficaz no mercado, podendo também ser expresso como competência emocional. E para tal, sugere a necessidade de desenvolver algumas habilidades práticas fundamentais. A. Autopercepção ou autoconsciência, que é o instinto, a intuição, a nossa capacidade de reflexão. B. Autorregulação ou gerenciamento de emoções, o autocontrole dos impulsos destrutivos, o foco na realidade, aprender a dizer não e ser consciencioso. C. Que é motivação, a nossa vontade de melhorar, de crescer, de evoluir ou de realizar algo. D. Empatia, capacidade de sentir e de perceber como as pessoas se sentem, colocar-se no lugar do outro, saber ouvir mais do que falar. E. Habilidade social, aptidão natural para os relacionamentos, capacidade de resolver conflitos, habilidades de comunicação e persuasão, noção de equidade. Goleman diz que as pessoas possuem duas mentes, uma que sente e outra que pensa. A mente racional não decide que emoções devemos ter. O que ela pode fazer é controlar o curso dessas reações. Primeiro, o indivíduo sente a emoção através dos impulsos nervosos, que leva aos estímulos do meio externo ao cérebro. Ao processar a informação, o cérebro processa também as emoções. Nós temos memória emocional e não apenas a memória cognitiva. Quando a pessoa lembra fatos da sua infância, de alguns momentos bons que conviveu ao lado de outro, é possível voltar ao passado, de forma figurativa, e relembrar as emoções sentidas: medo, raiva, tristeza, ciúmes, alegria. É preciso reafirmar que o coeficiente intelectual, ou QI, é tão importante quanto o coeficiente emocional. Um não deve ser superior ao outro, mas deve estar em equilíbrio, mente e corpo. As pessoas que apresentam dificuldades para estabelecer equilíbrio em sua vida emocional acabam apresentando dificuldades na capacidade de concentração e atenção no trabalho. A redução do raciocínio lógico, da percepção do todo, dificuldades de comunicação clara e objetiva, porque o foco está direcionado para o emocional. Gardner, outro pesquisador americano dos processos cognitivos, especifica que todos os indivíduos apresentam inteligências múltiplas, ou seja, cada um tem o seu potencial mais aprimorado do que o outro. O autor descreve a inteligência como competência intelectual humana, que apresenta um conjunto de habilidades de resolução de problemas,
capacitando o indivíduo a resolver problemas ou dificuldades genuínos que ele encontra e, quando adequado, ao criar um produto eficaz, e deve também apresentar o potencial para encontrar ou criar problemas. As inteligências descritas por Gardner são linguística, musical, lógica, matemática, espacial, corporal, sinestésica e pessoal. Todas essas pessoas apresentam todas elas, porém, conforme a necessidade ou dificuldade, desenvolvem ou exploram algumas mais do que outras. As teorias desses dois autores, Gardner e Goleman, se complementam, pois a inteligência emocional também compõe as inteligências múltiplas. Intelecto e emoções podem ser compartilhadas e assim fazer o diferencial competitivo no mercado de trabalho. A gestão das relações humanas solicita dos profissionais que estão no mercado de trabalho maior habilidade e conhecimento em como lidar com as organizações nos ambientes organizacionais. Isso não diz respeito somente aos gestores, mas a todos os cargos. Nas relações horizontais, ou seja, de mesmo nível hierárquico, a inteligência pode ser estabelecida por meio do respeito mútuo, da comunicação não agressiva e empatia. Não há pessoas melhores ou piores profissionalmente. Há somente diferenças individuais que acabam muitas vezes atrapalhando o bom andamento no ambiente de trabalho. Continuando a analisar as emoções e a sua importância dentro das empresas, vamos estudar o conceito de emoções e descobrir por que elas são tão difíceis de ser gerenciadas. A empresa é sim um local para realizar a aprendizagem da melhoria do conhecimento técnico do profissional, mas também podemos ampliar esta visão e afirmar que a empresa pode favorecer a expressão das emoções, criando formas de relacionamento e integração entre as pessoas. O contexto empresarial tende a priorizar os elementos mais voltados para a razão, a memória, a linguagem, o raciocínio lógico, indutivo, dedutivo, abstrato e espacial. Os conhecimentos que não se pode apalpar ou medir, ou seja, intangíveis, são considerados o capital intelectual. Uma empresa bem-sucedida busca selecionar candidatos que apresentam know-how, isto é, pessoas que tenham conhecimentos e habilidades físicas para produzir ações que viabilizem as metas, que otimizem os recursos e o tempo disponibilizado para a produção do bem ou da prestação de serviço. É importante saber executar, como também ter uma visão de planejamento de longo prazo, de busca das soluções e não somente de espera da resolução por uma terceira pessoa. Investimentos na área operacional, em tecnologia de ponta, em treinamentos técnicos, capacitação para operar novos softwares são muito valorizados por grande parte dos executivos. Mas pondere agora sobre exatamente o oposto. Investimentos em programas que visem a sensibilização das pessoas para aspectos éticos, emocionais, afetivos, a melhoria nas relações pessoais ou de integração de culturas, nem sempre são fatores considerados e de relevância que valam recursos financeiros e investimentos constantes. Quando alguém está passando por alguma dificuldade emocional ou afetiva, há uma redução na capacidade de atenção, memória, motivação e, por consequência, de produtividade. As emoções alteram a fisiologia do organismo. O que se quer dizer com isso é que a respiração, o sono, o processo digestivo, a circulação do sangue alterando os batimentos cardíacos, o sistema imunológico, o crescimento dos ossos, unhas e cabelos, o funcionamento da tireoide, a produção e excreção de enzimas, glicose e outros tantos nutrientes necessários para manter a saúde do indivíduo podem sofrer problemas em decorrência dos aspectos emocionais.
A saúde, portanto, depende do equilíbrio entre esses fluidos vitais e o seu oposto, a doença, ocorre em decorrência de qualquer desequilíbrio dessa relação. Ser inteligente emocionalmente nada mais é do que saber equacionar as emoções, isto é, nem guardá-las ou reprimi-las a ponto de prejudicar a parte somática, corporal, do organismo, tampouco não poder controlar a raiva, o ciúme, o medo, o amor. Todas as emoções são importantes, não há como diferenciar emoções boas de emoções ruins. Não há como deixar de lado as emoções nos ambientes de trabalho. As pessoas trazem consigo seus desejos, paixões, angústias e inseguranças, sentimentos que podem atuar de forma negativa no setor. Um profissional competente e sensível é justamente aquele que não abafa, esconde ou expõe as emoções de forma aleatória, ironizando as emoções alheias. Ele busca usar da empatia, da habilidade de saber ouvir as palavras e expressões corporais, isto é, valoriza as relações humanas nos ambientes de trabalho. Não há como imaginar uma organização sem ter diferentes canais que possam garantir a sua eficácia. A comunicação é o grande foco de atenção por parte das empresas, tanto de forma interna quanto da externa. Ela pode agilizar os processos e aproximar as pessoas, como também o contrário pode acontecer. Dentro de uma sociedade globalizada, não é mais possível desconsiderar a relevância dos canais de comunicação e buscar aperfeiçoá-los cada vez mais bem preparado é uma necessidade. A comunicação tem 4 funções básicas dentro de um grupo ou de uma organização: controle, motivação, expressão emocional e informação. Controle, pois há hierarquias e essas passam orientações formais que devem ser acatadas pelas pessoas. Motivação, porque esclarece às pessoas o que deverá ser feito, avalia a qualidade do que foi realizado e orienta para os pontos a serem melhorados. Expressar as emoções, pois onde há pessoas, há sentimentos envolvidos. E, por último, gerar informações, auxiliar nos boletins, avisos nos murais, intranet, jornalzinho da empresa, etc. Não há como não se comunicar. É inerente aos seres humanos. O falar. Podemos lembrar a máxima do Chacrinha: quem não se comunica, se trumbica. Boa parte do sucesso nas comunicações deve-se ao feedback. Ele faz a verificação da compreensão da mensagem enviada ao receptor. Emissor e receptor podem solicitá-lo. Quando uma gerência questiona se todos compreenderam a pauta da reunião, ela nada mais faz do que solicitar um retorno do que foi dito, um feedback. Quer saber se todos estão conscientes do que foi conversado. Ao mesmo tempo, um funcionário desta mesma reunião pode questionar a gerência e pedir que tire alguma dúvida ou esclareça algum ponto da fala que não ficou claro. Este funcionário está solicitando um feedback. Boa parte dos ruídos na comunicação podem ser evitados ou minimizados através do uso constante do feedback. Repetir a mensagem de forma mais clara, objetiva e sem floreios, para maior eficácia na comunicação organizacional. Ao longo da literatura sobre comunicação, os autores são unânimes em afirmar que não existe uma comunicação 100% eficaz. Sempre haverá ruídos que acabam por deturpar a mensagem enviada e, sendo assim, fugirá do propósito inicial. Temos algumas fontes de ruído que comprometem a comunicação. São elas: A. Distrações físicas, como poluição sonora ou visual, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. B. Problemas de semântica, má escolha ou uso incorreto das palavras, deixando assim a mensagem confusa ou de duplo sentido. C. Diferenças culturais. As diversas culturas no Brasil expressam em palavras diferentes o mesmo significado.
Por exemplo, a palavra macaxeira pode ser também conhecida como mandioca ou aipim, conforme a região do país. E D, ausência de feedback. A falta de retorno na comunicação gera as mensagens dúbias, comprometendo a veracidade da informação emitida. C, efeito status. Subordinados podem filtrar as informações para torná-las mais positivas ou decidir contar ao superior o que achar só mais conveniente. Para evitar receber informações tendenciosas ou filtradas, as pessoas em cargos de status mais alto precisam criar confiança nas relações de trabalho com os membros de hierarquia inferior. Para cada um desses itens apresentados como barreira ou ruído na comunicação, pode ocorrer a filtragem, ou seja, a manipulação da informação pelo emissor, para que assim a mensagem seja vista de forma mais favorável ou agradável pelo receptor. A clareza, a objetividade, a fidedignidade no envio da mensagem são aspectos muito relevantes, pois estes quesitos estão inseridos na ética que envolve a lisura das informações. O ato de falar, de se comunicar através de gestos, de mímica ou libras é uma habilidade humana na busca de encontrar e estabelecer uma relação com o semelhante, sempre levando em consideração a comunicação como sendo apenas um processo de transmissão de mensagens, mas sim, quando bem gerenciada e executada, a comunicação é uma ferramenta integradora dentro das empresas. Assim, a comunicação integra as pessoas, agiliza os processos e é uma forma de interagir com os clientes, fornecedores, consumidores e funcionários. Nos dias de hoje, não há como não se comunicar com alguém de forma direta ou indireta. As tecnologias já invadiram os espaços corporativos e as pessoas já incorporaram ao cotidiano. Ao chegar ao escritório, a pessoa abre o seu e-mail, verifica as mensagens na caixa de entrada. Mais tarde, há uma teleconferência com os diretores. Todos esses recursos agilizam o acesso às informações, permitindo um contato imediato e amplo, incentivando o compartilhamento e o uso de dados e informações. O lado ruim pode ser considerado a impessoalidade das relações, pois boa parte dos contatos interpessoais são realizados virtualmente, por telefone, e-mail, Skype, WhatsApp, Facebook, Twitter e outros. O contato face a face nem sempre é possível por questões de tempo ou de custos. A rede de comunicação eletrônica ou virtual chegou para ficar e a tendência é ampliar os recursos à medida que a tecnologia se aprimora. As formas de comunicação são a verbal e a não verbal. A comunicação verbal inclui as formas oral e escrita. Ter boa oratória e expressar-se com palavras adequadas, não ter vícios de linguagem, manter a clareza e a objetividade do raciocínio, para algumas pessoas é muito difícil, mas para nós é muito importante. O mesmo vale para o momento de escrever. A comunicação verbal escrita exige do redator do texto a adaptação ao leitor. A comunicação não verbal, ela é expressa através de gestos, de mímicas, de trejeitos corporais, onde não se faz necessário compreender a mensagem com o uso de palavras. Usamos caretas, sinais, estalos de dedos. Nos ambientes empresariais, a comunicação não verbal se vale de sinais ou códigos padrões muito utilizados, código Morse, o Braille, Libras e sinais convencionados pela necessidade do local de trabalho. Imagine uma mina, onde o trabalho é subterrâneo. As pessoas padronizam ali expressões com o rosto, com as mãos, com os braços, para que não precise falar. A comunicação pode ser traduzida como desenho ou disposição das pessoas e objetos no local de trabalho. É o layout. O layout é o sinônimo do desenho. Essa disposição pode aproximar as pessoas quando se deixam as mesas de trabalho uma de frente para a outra,
Dispõe-se os funcionários com melhor relacionamento interpessoal, todos no terceiro andar do prédio, enquanto que os que têm algum conflito disponibiliza-se apenas no terceiro e outros no quinto andar. Há muitas formas de aplicar as técnicas de comunicação no contexto corporativo. Mural, jornal interno, serviço de atendimento ao consumidor ou cliente, boletins, intranet, memorandos, cartas e etc. O importante é manter as pessoas a par do que ocorre. Estar bem informado dos procedimentos e inovações e mudanças faz com que se estabeleça um clima de confiança entre as pessoas e suas tarefas. Mensagens ambíguas ou incompletas tendem a gerar ansiedade, contradições, fofocas, reações confusas ou algo similar. É fundamental estar atento àquilo que de fato as pessoas compreenderam da mensagem. Mesclar as técnicas é uma forma de assegurar que o ruído causado por uma pode ser sanado quando utilizado outra, como, por exemplo, a chefia, após uma reunião com sua equipe, pode repassar os principais pontos definidos via e-mail para os seus subordinados, para reforçar os aspectos significativos da reunião. Uma conclusão sobre comunicação nos ambientes corporativos é: quanto menor a distorção na comunicação, mais próximas da maneira esperada serão recebidas as metas, o feedback e outras mensagens dos dirigentes aos funcionários. Isso, por sua vez, vai reduzir a ambiguidade e deixar mais claras as tarefas dos grupos. O uso extensivo de canais verticais, horizontais e informais aumentam o fluxo de comunicação, reduz as incertezas e melhora o desempenho e a satisfação do grupo. Em contrapartida, podemos explorar que as inconsistências entre a comunicação verbal e a não verbal aumentem as incertezas e reduzam a insatisfação. A comunicação é um diferencial competitivo das empresas. Conseguir uma forma de executá-la próximo de um padrão de excelência é um grande desafio para gestores e funcionários. Ouvir é frequentemente mais difícil do que falar, especialmente para gerentes de personalidade forte, com ideias definidas sobre as necessidades da empresa. É preciso uma abertura extraordinária e a disposição de combinar uma diversidade de ideias. Isso não implica a obrigação de sacrificar nossa visão em prol de uma causa maior. Ao contrário, é preciso permitir a coexistência de múltiplas visões, prestando atenção ao curso da ação correta que transcende e unifica todas as visões individuais. A palavra diálogo vem de grego diálogos, onde dia significa através e logos significa palavra, forma mais abrangente ou significado. Dialogar, então, exige duas ações: falar e ouvir. Assim, o propósito do diálogo é revelar as incoerências do nosso pensamento. Podemos dizer que no processo de comunicação, o ato de ouvir sugere que o indivíduo pode ouvir parcialmente, selecionar o que interessa e evitar o que considera constrangedor ou inadequado, pressupor, fazer intervenções na mensagem do outro e deduzir o que lhe for mais conveniente. Assim, fica claro que os autores querem dizer: não há comunicação 100% eficaz, porque os ruídos estão sempre presentes e acabam por interferir na essência da mensagem. A escuta ativa não é simplesmente ouvir e não ter a iniciativa de resolver o problema. Escuta ativa exige participação. Será válido ter uma mente algumas orientações que podem contribuir para a escuta ativa, ou seja, para que os outros entendam claramente a ideia da mensagem e possam tomar uma providência ou ação. São elas: demonstrar compreensão e apreço pelo significado e sentimentos que estão por trás das declarações dos outros, não fazer julgamentos sobre o relato do outro, usar da empatia e verificar a gravidade do assunto com sensibilidade,
criar um clima favorável, demonstrando aceitação e entendimento verbal e não verbal. Escutar os sentimentos e não apenas as palavras. Observar os gestos, o tom da voz, postura corporal, o movimento dos olhos, respiração. Fazer perguntas abertas, exploratórias, sem estigmatizar a pessoa ou o contexto da conversa. Se a tarefa é complexa, a relação exige que a comunicação seja mais aberta, desprovida de julgamentos. O receptor deve estar mais atento para assegurar a compreensão e exatidão da mensagem. Se houver tensão ou conflitos anteriores, esses parâmetros devem ser mais ponderados. A competência interpessoal na escuta ativa busca quebrar a hierarquia nos espaços empresariais e estabelecer canais mais diretos de contato com os superiores e chefias. Talvez não seja tão necessário agendar um horário, estabelecer um recinto específico para a conversa. Quando otimizar os encontros casuais, convidar para um café ou almoço. O importante é que haja confiança entre as partes e que o uso do feedback faça parte da cultura vigente. Caso ocorram muitas divergências na comunicação, é possível criar a figura de um mediador, ou seja, uma pessoa que atue de forma imparcial e que possa direcionar as conversas em um tom amigável. Esse mediador pode ser alguém da empresa ou um consultor externo. O importante é que algumas características estejam presentes no perfil dessa pessoa. Ele deve ser paciente, observador, ter flexibilidade, maturidade, intuição e autoconfiança. Ser respeitoso e ponderado. Saber usar de forma adequada as palavras e o momento de colocá-las. Isso é, deixar que as pessoas expressem suas mágoas, suas ideias, os conflitos e pontuá-los de tal forma que não soe como crítica, desdém ou algo pior. Saber ouvir é uma habilidade que pode ser desenvolvida desde que as pessoas se disponham para tal. Pode ocorrer através da mudança de modelos mentais, do uso da empatia, do respeito à dissonância cognitiva do outro, do enriquecimento da inteligência emocional, do aprimoramento das técnicas de comunicação. O importante está em estabelecer uma forma de comunicação que gere integração e sinergia para as pessoas, onde elas trabalham. Para finalizar nossa aula, abordaremos a qualidade de vida como uma ação inicialmente institucional para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. O tema Qualidade de Vida no Trabalho, QVT, tem sido muito discutido em revistas e congressos, pois sabe-se atualmente que onde há melhores condições de trabalho que contemplem a qualidade de vida, há menores índices de acidentes e adoecimentos. Claro que investir em qualidade de vida no trabalho demanda certo tempo e conscientização do trabalhador para seguir as novas medidas implementadas para esta promoção. Sendo assim, a qualidade de vida no trabalho passa a ser um desafio para todos. A modernização das empresas por meio da informatização, da reengenharia, das células de produção, da logística, da participação nos resultados, das estruturas matriciais e do gerenciamento de projetos, levou ao estabelecimento de parâmetros de aceitação, liderança e inovação, associando a missão e a visão organizacional na busca da excelência dos produtos e dos serviços. Vive-se, então, a era da qualidade, do cliente em primeiro lugar, do marketing agressivo diante dos consumidores, muito mais exigentes. A estrutura organizacional valoriza a competência voltada para os resultados e, no interior desse desafio, a qualidade de vida no trabalho desponta como um fator motivacional no desempenho humano no trabalho. Vive-se, então, a era da qualidade, do cliente em primeiro lugar, do marketing agressivo diante dos consumidores, muito mais exigentes. A estrutura organizacional valoriza a competência voltada para resultados e, no interior desse desafio, a qualidade de vida no trabalho desponta como um fator motivacional do desempenho humano no trabalho.
A tecnologia da qualidade de vida no trabalho compreende a reestruturação do desenho. A tecnologia de qualidade de vida no trabalho compreende a reestruturação do desenho dos cargos, das novas formas de organizar o trabalho, da formação de equipes de trabalho semi-autômatas ou autogerenciadas e das melhorias do ambiente organizacional. Assim sendo, se define qualidade de vida no trabalho como maneira de pensar a respeito das pessoas, do trabalho e da organização, tendo em vista o impacto do trabalho sobre os indivíduos e a eficácia organizacional, bem como a perspectiva de algum grau de participação na resolução dos problemas. A base dessa abordagem da administração científica está em desenvolver a natureza do comportamento humano a partir de duas premissas. A primeira, a teoria X, remete à existência de pessoas que apresentam uma aversão inerente ao trabalho e o evitam a todo custo, ou seja, são pessoas que detestam trabalhar, evitam responsabilidade, possuem relativa pouca ambição, sobretudo, querem somente segurança ou estabilidade profissional. A teoria Y postula o contrário, concebendo os indivíduos como entusiasmados pelo trabalho, dedicados aos objetivos organizacionais, automotivados, responsáveis e criativos. Ou seja, são trabalhadores que fazem uso de todas as suas qualidades para a resolução dos problemas da empresa e veem o trabalho como fonte de satisfação. Qualidade de vida no trabalho é uma compreensão abrangente e comprometida das condições de vida no trabalho, que inclui aspectos do bem-estar, garantia de saúde e segurança física, mental e social, e capacitação para realizar tarefas com segurança e bom uso da energia pessoal. A origem do conceito, segundo França e Rodrigues, está ligada às condições humanas e éticas do trabalho, que compreendem desde a exposição a riscos ocupacionais observáveis no ambiente físico, os padrões de relação entre o trabalho contratado e a retribuição a esse esforço, com suas implicações éticas e ideológicas, até a dinâmica do uso do poder formal e informal, ou seja, o significado do trabalho em si. A expressão qualidade de vida no trabalho tem sido usado com crescente frequência para descrever certos valores ambientais e humanos, negligenciados pelas sociedades industriais em favor do avanço tecnológico, da produtividade e do crescimento econômico. Portanto, a qualidade de vida é, antes de tudo, uma nova atitude diante da necessidade de trabalhar competitivamente com bem-estar, atrelando-se programas de qualidade com compromisso de inovação, resgate de talentos, limite das capacidades humanas, desenvolvimento de habilidades, preservação do meio ambiente e otimização da comunicação e dos ambientes desafios pessoais e profissionais. A falta de qualidade de vida no trabalho abre um imenso precedente para o adoecimento físico, mental e emocional dos trabalhadores. Há necessidade de se introduzir políticas que visem a qualidade de vida no trabalho, sensibilizando os empregadores e as instituições para o impacto econômico dos problemas decorrentes da falta ou da pouca valorização, expressos na performance reduzida, nos altos índices de absentismo, na rotatividade no trabalho, nos acidentes e, no contexto geral, no adoecimento do trabalhador. As doenças ocupacionais podem ser decorrentes da sobrecarga e da subcarga de trabalho, tanto qualitativa quanto quantitativa, das pressões advindas das responsabilidades pela tarefa a ser desenvolvida, do relacionamento com os colegas e chefias, da segurança profissional, das perspectivas de reconhecimento de ascensão, da baixa autonomia, da imposição de normas de horários, das restrições de comportamento e etc. Uma situação saudável de trabalho seria a que permitisse o desenvolvimento do indivíduo, alternando exigências e períodos de repouso, numa interação dinâmica entre homem, trabalho e ambiente.
As características de personalidade fazem a mediação entre os fatores estressores do ambiente e os sintomas. Estresse não é uma doença, mas sim uma tentativa de adaptação ao meio ambiente, aos fatores da organização do trabalho. Porém, se não for amenizado, poderá desencadear ou agravar doenças ocupacionais. A qualidade de vida no trabalho deve ser uma ação preventiva junto à saúde do trabalhador, seja ele na base ou no ápice da pirâmide hierárquica. Cabe ressaltar que muitos programas de qualidade de vida no trabalho não envolvem quantias astronômicas em dinheiro, mas sim ações simples de efeito muito mais duradouros. A qualidade de vida no trabalho está diretamente relacionada com a criatividade, iniciativa e ações educativas por parte de todos os interessados, que são as pessoas que trabalham na empresa. Quando o tema é qualidade de vida no trabalho, é preciso conhecer alguns programas que buscam oferecer às pessoas que trabalham nas empresas melhorias nas formas de executar suas tarefas. Essas são ginástica laboral, plano médico e odontológico, principalmente se for extensivo aos familiares, diagnóstico ergonômico dos postos de trabalho, pausas não determinadas, mas sim realizadas sobre o critério e necessidades do trabalhador. Autonomia e criatividade no processo de execução das tarefas. Alimentação balanceada, quantidade de horas de sono compatível com a carga mental e física de trabalho, plano de carreira, desenvolvimento de pessoas. Dando continuidade aos programas de qualidade de vida no trabalho, temos implementação de uma política de segurança eficaz, treinamentos e criação de um espaço de discussão para problemas relacionados para o trabalho, exames periódicos e completos, como sangue, raio-x do pulmão, ecografia abdominal e cardiológico, tarefas compatíveis com o perfil do funcionário, salários compatíveis e pontuais, CIPA atuante, SESMET inter e transdisciplinar, elaboração anual do Programa de Controle de Riscos Ambientais, utilização de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, durante a execução de tarefas que ofereçam riscos, o cumprimento das normas regulamentares conforme o perfil da empresa e dos riscos que incidem nos trabalhadores, enriquecimento de tarefas, clima organizacional flexível e sinergético e chefias mediadoras. Poderíamos citar tantos outros fatores que corroboram para criar e estabelecer um padrão de qualidade de vida. Mas como podemos começar a implementar um programa de qualidade de vida no trabalho? Os profissionais nunca devem fazer deduções ou tomar ações fundamentadas no seu achismo. Ele deve ser, na sua essência, um investigador. É muito importante fazer uma enquete ou um levantamento das necessidades do que está a incomodar o trabalhador, pois quem atua no posto de trabalho, literalmente, é quem está com a mão na massa e sabe muito bem onde o calo aperta. O que se quer dizer com isso? Pontuar que o executante da tarefa sabe melhor do que ninguém os aspectos positivos e das dificuldades na realização da mesma. O importante, então, é oferecer condições as mais próximas da plena, para que o trabalhador não venha a se acidentar ou adoecer durante a execução de sua atividade laborativa. Eis aqui o desafio para todos que pretendem atuar com gestão: buscar os parâmetros que se ajustem ou se adaptem ao indivíduo, capacitá-lo mediante treinamentos, oferecer equipamentos de proteção adequados e em bom estado de uso, e implementar a ideia de que segurança é uma ação coletiva. Todos somos responsáveis, de forma direta ou indireta, para o bem-estar das pessoas, do meio ambiente e do patrimônio da empresa. E com isso, encerramos a terceira videoaula. Eu espero que tenham adquirido novos conhecimentos. Lembre-se de acessar a nossa sala virtual
participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E realizem os estudos da apostila. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.